Bom dia, graça e paz. Pequeno aviso para os adolescentes acima de 12, é isso? Nós temos um culto, uma mensagem especial para os adolescentes ali na sala na casa pastoral, né? Atrás aqui do templo. Então, se vocês quiserem ir para lá, estão convidados. Você que nos visita também. Amém? Eu quero dizer que eu sou grato de estar aqui essa manhã e trago saudações da igreja de Jundiaí. Tem aqui alguns irmãos me acompanhando, intercedendo. Glória a Deus. Se puder passar o slide, Rafa que vai passar. É aqui. Vixe. Saudações da igreja. Ali, a primeira foto a primeira reunião com os jovens e adolescentes da igreja. Foi domingo, foi uma confraternização com churrasco. Adivinha quem era o churrasqueiro? Então, Leandro, em breve pastor Leandro, tá chegando à Assembleia, graças a Deus. Tem liderado ali junto com a Sayuri, com a Stephanie, o pessoal mais velho, né, tem cuidado dos adolescentes. Aqui é o culto infantil, não tá todas as crianças, tá? Um destaque ali é o Davi, esse primeirinho aqui, canto esquerdo, e o Simon, que está ali viajando, não sei o que ele está pensando. Tá? Aqui é o Thiago e a Kézia, né, que estiveram aqui recentemente falando do projeto, já ali com a camiseta do Apoie-me, que é a resposta aos órfãos, né, o projeto que a gente tem desenvolvido. Estamos com uma associação aberta e, graças a Deus, Deus tem aberto portas na cidade de Jundiaí para poder trabalhar. Se vocês quiserem acompanhar mais, pode ir no Instagram de Jundiaí ou no Instagram da própria Kézia, né? Kézia é influenciadora digital também, tem muitos seguidores. Então, ali você fica sabendo de tudo. E aqui é o culto que nós tivemos em Jundiaí, um culto especial. Enfim, gratidão, porque aqui estamos na nossa igreja mãe, podendo trazer essa mensagem. E com muito temor, muita responsabilidade de poder falar sobre esse assunto. É um assunto que, particularmente, além de estudar, além de tentar viver na prática, Deus tem trabalhado no meu coração já faz alguns anos, há muito tempo, na verdade. E hoje eu quero começar, então, falando desse assunto, que é a igreja missional. É uma responsabilidade, porque eu assistia. Se você não assistiu e é daqui, então, ó, gente, assistam. Desde o primeiro culto que começou a falar de igreja cristocêntrica, que já era uma ênfase aqui, depois igreja discipuladora, semana passada igreja simples. Eu fui muito edificado em ouvir as pregações, tá? Então, ouçam, porque foram muito boas. E é a ênfase da igreja. Então, você faz parte da igreja, que essas ênfases possam te direcionar para a sua vida também. E hoje eu quero falar sobre... alguém já tinha passado, então mais perto do que eu. Igreja missional. Quem aqui ama Jesus? Levanta a mão. Glória a Deus. Eu acho que o meu livro acabou ficando no carro, né? Por favor. Quem aqui quer permanecer fiel e obedecer a Deus até o fim? Glória a Deus, hein? Que igreja! Essas perguntas, elas respondem aquilo que está no seu coração. Graças a Deus eu consigo ver aqui uma igreja que ama Jesus e que quer fazer a vontade de Jesus. Se você ama alguém, você quer agradar, você quer fazer a vontade dela, você quer, enfim, conviver com ela. Se é um filho, você ama tanto que você quer também corrigir, disciplinar quando precisa, porque isso também é amor. Agora, eu quero fazer uma outra pergunta, para a gente pensar como igreja de Cristo e também local. O que significa ser uma igreja fiel em São Paulo?
Já pararam para pensar nessa pergunta? O que significa ser uma igreja fiel em São Paulo? Olha lá a pergunta. Essa pergunta ela é simples. Poderia ser uma igreja fiel na zona sul de São Paulo, ser uma igreja fiel no bairro do Bosque da Saúde, mais especificamente. Mas a questão é que a gente precisa refletir nessa pergunta, porque ela engloba aspectos, os aspectos principais de ser igreja. Então ela é essencial. A resposta dela é essencial, não a pergunta em si. E eu quero indicar um livro, indicar para que vocês leiam, estudem, conversem sobre esse livro, que é esse aqui, Tornando-se uma Igreja Missional. Ele é do Michael Gorin, já foi citado aqui algumas frases dele. Michael Gorin hoje é considerado o maior missiólogo vivo no mundo. Ele sempre está por aqui, sempre está nas conferências do CTPI. E é um livro que foi lançado no final de 2024, então ele é super recente. O outro autor junto com ele é o Timothy Sheridan, que também é outro estudioso. Ambos não são só teóricos, tá? São pastores, são plantadores de igreja. Então leiam esse livro. É o mais completo e atual que a gente encontra hoje, tá? E como eu falei, é uma essência, fala disso. É da editora Vida. E eles trazem uma análise crítica completa da obra de Lesslie Newbigin. E ele resgata um pouco dos aspectos do Lesslie que foram perdidos. Para quem não sabe, esse termo missional ele foi conhecido mundialmente por causa de um livro que chama Igreja Missional, que é de outros autores. Mas, dentro desse livro, eles resumiram alguns aspectos e outros ficaram de fora. Agora, com esse livro, eles analisam todos os aspectos que ficaram de fora, trazem de volta com uma análise crítica e contextualizada com também a obra deles, somando-se ao do Lesslie. Então, leiam. Por que eu estou falando isso? Né? Essa combinação, esse compilado que é muito bom. Porque em uma pregação, em uma mensagem, não dá para eu aprofundar, não dá para eu falar de todos os aspectos históricos, não dá para eu aqui falar de conceitos complicados. Pelo contrário, eu vou tentar fazer uma aplicação simples para as nossas vidas e dar um panorama do que é a igreja missional, tá? Missional ou missionária. Esse termo missional ele é um termo um pouquinho mais abrangente que o termo missionário, porque ele engloba aspectos que o missionário, talvez pela conotação, pela nossa história, você falar missionário só pensa em missionários transculturais, mas a gente sabe que é muito mais do que isso. E para a nossa realidade, né, eu acho que aqui, não sei se tem algum missionário transcultural entre nós, mas para a nossa realidade a gente precisa trazer o que é ser missional dentro do contexto de cidade, São Paulo. Ok? Então fica o meu pedido, se aprofundem nesse assunto, porque ele é essencial para o futuro da igreja. Nós estamos comemorando, celebrando 100 anos. A gente faz 100 anos dia 15 de julho. E tem se refletido. E agora? E daqui para frente? Porque se a gente ficar analisando só daqui para trás, a gente não vai andar, não vai caminhar para frente. Então a gente precisa pensar, como igreja do Senhor, como denominação, onde nós estamos encaixados, inseridos e para onde a gente vai. Por isso que é tremendamente importante. Vamos ler 3 versículos. Deuteronômio 7, capítulo 7, versículo 9. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança, a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Prestem atenção, Antigo Testamento. Agora vamos para o Novo. Mateus 24, 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo.
Apocalipse 2:20, seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Nós estamos falando de um Deus fiel, é essencial, é Ele, é o que Ele é fiel. E a Bíblia toda nos ensina que a gente precisa permanecer fiel. Aqui eu citei só 3 versículos, mas existem muitos outros que vão falar, ficam firmes até o final. Sejam fiéis ao Senhor, permaneçam no Senhor. Percebe que não é uma coisa, não é algo simples, não é algo assim, que eu não devo me importar. Pelo contrário, uma das coisas que mais você deve importar na vida é ser fiel a Jesus, permanecer fiel. Porque a gente viu aqui, se a gente for fiel até a morte, eu lhe darei a coroa da vida. Não vou entrar em questões de doutrina. Nós somos wesleyanos, arminianos. Então, já sabem, né? A gente precisa permanecer fiel. Então, é por isso que a palavra de Deus nos ensina isso. Mas a Bíblia também nos ensina um outro aspecto. A Bíblia ensina que não vai ser fácil. Esse encorajamento que a gente encontra por várias vezes, de várias formas, a Bíblia também está ensinando para a gente que não vai ser fácil. É por isso que Jesus, que temos Jesus, que enviou o seu Espírito, que habita em nós, para estar presente com a gente, dentro de nós. Por isso que nós temos Ele. Porque se não fosse pela obra de Jesus na cruz, pela sua graça derramada, por amor a nós, que somos a humanidade, a coroa da criação, seria impossível nós permanecermos fiéis com as nossas próprias forças. Percebem? A Bíblia fala, é difícil, gente. Vocês vão passar muitas dificuldades e aflições, mas o Espírito Santo, meu próprio Espírito vai estar em vocês, para que vocês sejam capacitados, para que vocês permaneçam fiéis, pela força do Espírito Santo. Mas o que isso tem a ver com ser igreja missional? A resposta é simples. Ser igreja missional é ser uma igreja fiel. É ser uma igreja obediente. Como o apóstolo Paulo nos ensina, a igreja é o quê? Corpo de Cristo. Jesus é o cabeça. Sendo assim, precisamos fazer o quê? O que a cabeça manda a gente fazer. Infelizmente, existem igrejas que não obedecem, fazem o que querem. Semelhante à igreja de Laodiceia, de Apocalipse, onde Jesus estava onde? Do lado de fora da igreja, batendo a porta, pedindo para entrar. Se você abrir a porta, eu vou entrar e ceiar com vocês. Esse é o risco fatal que nós corremos, por deixar de obedecer a Deus. Quando um chefe no trabalho manda você fazer alguma coisa, o que você faz? Vai lá e faz, não é? Obedece. Quando um tenente manda um soldado, dá uma ordem para o soldado fazer alguma coisa, o que o soldado faz? Obedece. Quando seus pais, vocês que são filhos, todos nós somos filhos, né? Mas filhos que ainda moram com os pais, mandam fazer alguma coisa, você precisa obedecer. Agora, porque parece que é tão difícil para nós obedecermos ao Deus Criador, o Todo-Poderoso, o Senhor do Universo, o nosso Deus Pai. Percebem? Percebe que às vezes a gente está obedecendo e fazendo coisas que é certo fazer, mas o nosso Pai, o nosso Criador, muitas vezes a gente não obedece. Que a nossa rebeldia fique morta no velho homem.
Porque uma pessoa convertida, entregue a Jesus, não pode viver em desobediência. Não pode. Se você está vivendo em desobediência em algum aspecto, alguma área, seja o que for, a Deus, não deixe isso acontecer. Você está resgatando o velho homem. Sabe o velho homem que ficou para trás, que morreu quando a gente entregou a nossa vida para Jesus? Você tem que deixar ele morto. Diariamente. Não podemos viver em desobediência. Portanto, ser igreja missional é ser uma igreja que obedece, cristocêntrica, com Jesus no centro e não do lado de fora. É ser uma igreja que faz discípulos para Jesus. Entende? Percebe que as ênfases, né? Seja cristocêntrica, seja discipuladora, as ênfases do Bosque são ênfases que geram uma igreja missional. Faz parte. Igreja cristocêntrica, igreja discipuladora, igreja simples. Simples porque a forma, no nosso contexto, para os dias corridos que a gente vive, puxados, cansativos, é importante ser igreja simples, porque resgata a maneira com que Jesus nos ensinou a ser igreja. É a essência, o que realmente importa. Igreja é relacionamento. Comunhão não é uma programação da igreja. Comunhão é um objetivo da igreja. Às vezes a gente passa um tempão achando que comunhão é uma programação, mas não é. É um dos objetivos da igreja. Tudo isso é o que Deus manda a gente ser. Ser igreja é ser missão. Ser missão é ser igreja. Pastor Lucas falou na pregação sobre igreja cristocêntrica. Falar sobre igreja cristocêntrica é ser redundante. E aqui eu estou sendo redundante. Falar sobre igreja missional é ser redundante. Sabe por quê? Porque não tem como separar. Igreja que não é missional não é igreja. É um ajuntamento, é um clube, é qualquer outra coisa, mas não é igreja. Percebem? Vamos ver a ordem de Jesus na palavra. Ser igreja missional é ser uma igreja fiel. Precisamos obedecer. É que eu estou esquecendo de passar os slides, tá? Ser igreja é ser missão. João 17, 13 a 21. Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Isso é Jesus falando. Não rogo, não peço, não clamo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviastes ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim. Olha nós aí. Por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Olha a oração, olha a intercessão de Jesus por nós. Ele está intercedendo por aqueles discípulos ali, sim, mas a própria palavra está dizendo que ele está intercedendo por aqueles que crerão. Nós, que através de discipulado, e discipulado, e discipulado, e discipulado, durante todos esses anos, chegaram até nós. A palavra do Senhor nos alcançou, o Evangelho nos alcançou. Jesus estava intercedendo para... O que ele está falando aqui, gente? Jesus nos envia. Nós já estamos enviados por Jesus. João 20, 21 a 23. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou eles
sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não perdoarem, não estarão perdoados. Jesus, depois que morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, ele aparece para os discípulos. E como sempre ele fala: paz sejam com vocês. A saudação. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Olha o detalhe. E com isso soprou sobre eles: recebam o Espírito Santo. Guarda isso no coração. Vamos avançando. A missão tem sua origem no amor do Pai, que enviou o Filho para reconciliar consigo todas as coisas. O Filho envia o Espírito para reunir sua igreja e capacitá-la para a missão. A igreja é enviada por Jesus para continuar sua missão no poder do Espírito. E isso define sua própria natureza. Está nesse livro, faz parte da declaração da reunião de Willingen, que foi uma reunião onde vários líderes, pastores, missionários se reuniram. E essa faz parte da resolução. Percebem que a missão faz parte do Deus triuno, da essência dele, é quem ele é. O próprio Deus faz o movimento. Deus Pai envia o Filho, Cristo. Deus Filho envia o Espírito Santo. O Espírito Santo reúne e capacita a igreja para o mundo. Olha o movimento, esse é o movimento missionário que nós precisamos viver. Ou seja, a própria natureza da Trindade, o DNA de Deus, o ser divino é missional. Nós estamos inseridos na Missio Dei, na missão de Deus. Nós fazemos parte, nós somos alvos da missão de Deus. Um dia você foi alvo da missão de Deus. Mas agora a gente é participante da missão de Deus. Então nós somos alvos e participantes. Nós fomos alcançados, fomos atingidos pelo Evangelho. E assim sendo reconciliados pelo sacrifício do Cordeiro, Jesus, nos tornando o quê? Filhos por adoção, amigos de Jesus, família de Deus, irmãos uns dos outros. Isso é igreja. Do estado de condenação eterna, nós passamos para o estado de salvos pela graça. Mas Jesus pede para o Pai o quê? Não nos tirar do mundo. Lembra da oração? Eu clamo, eu rogo para que você não os tires do mundo, mas proteja-os do maligno. Proteja-os do mal, porque para cumprir a missão vai ter batalha. Proteja-os do inimigo, porque o inimigo não quer que pessoas sejam salvas. A igreja do Senhor avança, é o inimigo que recua. Às vezes parece que a igreja está encurralada. É tantas questões. O mundo de hoje é complicado. Essa guerra moral, ideológica, tudo parece que pode, tudo é relativo, não existe mais uma verdade absoluta. O que eu vou fazer? Eu não tenho argumento. Gente, nós não estamos encurralados, nós estamos avançando. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. É isso que diz a palavra. Então nossa posição é de ataque, não é de defesa. Jesus já intercedeu por nós. Se você acha que tem gente que tem oração mais forte que o outro, imagina a oração de Jesus. Já é mais do que suficiente para a gente entender que a gente tem algo importante para fazer aqui. A nossa estadia aqui, ela é momentânea, ela é curta, como um sopro. Mas Ele dá essa oportunidade que é única. Para o quê? Poder pregar o Evangelho
para poder fazer discípulos, para sermos corpo de Cristo que avança o reino de Deus e que vive o reino de Deus, não na plenitude ainda. Claro, a gente é falho. Qualquer lugar que você for, qualquer igreja que você for, você vai encontrar defeitos. Mas nós estamos caminhando para ser o reino de Deus na plenitude. Mas se ainda não chegou, a gente tenta. E é por isso que a gente precisa perdoar uns aos outros, como nós lemos aqui. E não tem problema. Por isso que a gente tem que aceitar as falhas uns dos outros e ajudar a pessoa a acertar mais, a ser santificado no nome de Jesus. É para isso que existe o corpo de Cristo. Não tente andar sozinho. Sozinho não dá certo. E também assim a gente pode ser o lugar onde os perdidos encontram o amor de Deus. Podemos ser o lugar onde os perdidos, as pessoas encontram o próprio Deus. A minha oração, sempre, antes dos cultos, durante a preparação, durante a semana, eu oro para Deus, falo, Jesus, vem. Porque se o Senhor não vier, não adianta a gente receber bem, não adianta a gente fazer comida gostosa, não adianta a gente pegar os dados, ligar para a pessoa durante a semana, porque a pessoa precisa ter encontro com Jesus. Então, Jesus precisa estar dentro, precisa estar no centro. Nós temos a oportunidade única durante esse período que estamos aqui, de fazermos a diferença, sabe onde? Lutando pelas injustiças, cuidando dos órfãos, das viúvas, dos pobres, dos necessitados, de amar pessoas sem esperar nada em troca, de deixar ser ferido, de deixar o orgulho ser ferido. Infelizmente, muitas das nossas reações é, ai, feriu o meu orgulho. Eu excluo essa pessoa, eu cancelo ela, bola para frente. Sabe quem teve que se humilhar por você, morrer numa cruz, ser despido na frente de todo mundo? Foi Jesus. Ser cuspido na cara. Você já foi cuspido na cara? Não tem espaço para orgulho. O reino de Deus avança assim, servindo. É a oportunidade única de poder contribuir para o cuidado ecológico da criação. E para fechar essa parte da oportunidade, Bill Johnson diz, oportunidade única para poder glorificar a Deus no sofrimento. Por quê? Porque lá na eternidade não terá mais dor, não terá mais lágrima, não terá mais doença. Então o único lugar que você pode glorificar o Senhor, sofrendo, na aflição, dando glória a Deus, pulando de alegria no final de semana, sendo que a sua vida está um caos, é aqui na terra, é aqui na igreja, é aqui com os irmãos, dá glória a Deus, entra no teu quarto e fala, Senhor, eu tive um dia difícil, e se eu sair desse quarto do jeito que eu estou, eu vou brigar com a minha família inteira, mas agora eu estou entregando aos teus pés aqui, leva para o Senhor, porque eu não aguento. E o Senhor vem e te traz aquela paz que excede todo entendimento, porque você está sendo coerente com a palavra, coerente com o que Ele te ensinou. E aí você pode sair de lá e falar, glória a Deus, aleluia, está tudo um caos. Mas eu estou dando glória a Deus, porque eu piso na rocha, que é Jesus. Esse é o paradigma do cristão. É assim que a gente mostra o sinal, um dos sinais, e a gente pode glorificar Deus. Agora eu quero deixar um alerta, para que a igreja consiga identificar com facilidade, se ela está sendo missional ou não. A igreja é um coletivo, como tudo no reino. Deus faz tudo por quê? Por um povo. Jesus, ele vem salvar
um povo coletivo, nós. Mas, para a nossa prática, eu quero pedir que vocês pensem criticamente na sua vida, nessas questões. Você tem falado de Jesus para as pessoas? Pregado o Evangelho? Você tem sido discipulado e tem discipulado alguém? Você tem investido tempo para lutar contra as injustiças? E a gente precisa investir tempo, precisa investir recurso. Você tem servido a sociedade? Essas questões você pode e deve pensar individual e no plural. Pense nisso. E aqui uma frase de Leslie Begin: quando a igreja simplesmente apoia a missão ou nutre seus convertidos, a missão é removida da vida da igreja e o chamado da congregação local é reduzido ao papel pastoral interno. A igreja se volta para dentro e se preocupa apenas com questões da sua existência reunida e institucional. Para que surja uma eclesiologia missionária, é necessário restaurar a missão ao próprio ser e identidade da igreja e sanar o abismo entre missão e igreja. A vitalidade da igreja, ela está diretamente ligada ao cumprimento da missão. Quando a gente vai estudar no seminário, quando a gente vai fazer alguma conferência, algum curso, que fala assim, o que eu preciso fazer para revitalizar a igreja, para a igreja crescer, para a igreja voltar a ser avivada, sabe o que o pessoal vai falar? Missões. Envolva a igreja com a missão de Deus. Porque, como eu falei no início, se a gente não está envolvido com a missão de Deus, a gente não é igreja. Ser missão é ser igreja, ser igreja é ser missão. Bosque, a igreja mais antiga. 100 anos ano que vem. A primeira igreja da denominação. E sabe que ela plantou a igreja mais nova da denominação, que é Jundiaí. A igreja de Jundiaí completou como igreja organizada e reconhecida ano passado, em novembro do ano passado. E não é maravilhoso? Não é algo bom? Ver pessoas novas chegando, a igreja crescendo, pessoas mudando de vida, sendo transformadas. É para isso que a gente faz igreja, nada mais do que isso. Não é bom? Agora a pergunta que eu faço para essa igreja: já estão planejando a próxima plantação? Que lugar é? Que lugar vai ser? Já estão estudando o lugar? Quem vai? Qual vai ser o grupo base dessa vez? Quem vai liderar? Quanto de recurso vai precisar? Já estão guardando? Já estão separando recursos para a plantação da próxima igreja? Quanto tempo ela vai demorar para se estabelecer? Vamos escrever um projeto com começo, meio e fim? Eu estou perguntando isso, não é para falar bonito, fazer bonito a igreja do Bosque. Não, é porque é uma coisa contínua. É natural que isso aconteça. Se a igreja é uma igreja missional, o tempo todo ela vai estar pensando nisso. Porque foi o método, foi o jeito que Jesus estabeleceu. Entende? Aqui a gente não está falando de métodos humanos. Quem enviou a igreja? Jesus, nós acabamos de ver. Então, plantar novas igrejas, sabe o que é bom com novas igrejas? Porque as novas igrejas, ela atendem o contexto, ela atende o contexto daquela região. Entende? Coisa que a igreja do Bosque não vai conseguir fazer. Se a gente pegasse toda a igreja do Bosque e colocasse lá no meio de Jundiaí, não ia dar certo. Precisa ser uma nova, com novas ênfases, com novos objetivos, com novos públicos. Percebe? Então plantar a igreja é uma bênção.
É uma bênção, gente. É uma bênção e uma necessidade. E a gente está vivendo um tempo agora, até 2032, onde a igreja do Brasil, a igreja brasileira evangélica, vai ser a número 1. Ela vai passar todas as outras religiões. E tudo bem nisso. Agora a pergunta que eu faço é: será que essa janela que nós estamos vivendo não é para ser aproveitada? Outra pergunta que eu faço é: tudo bem a gente ser a número 1, mas será que está sendo efetiva de verdade? Gente, a Igreja do Bosque é uma igreja saudável, que prega o evangelho de verdade, que tem líderes responsáveis, que amam a Jesus, que oram e que buscam do Senhor. Agora, para ser efetivo, para realmente fazer a diferença na sociedade, nós precisamos plantar outras igrejas saudáveis. Infelizmente, o Brasil hoje carece de igrejas saudáveis. Pensem nisso. A igreja missional, ela sempre está avançando. Ela sempre está preocupada com os perdidos. Ela sempre está preocupada com o acolhimento bem feito dos novos que chegam à porta. Com a unidade do corpo e principalmente em ser fiel a Deus. Você tem sido fiel? Tem cumprido a missão mais do que ser um bom crente? Crente é aquele que acredita em Deus. Eu acredito. Está lá, Deus está lá. Mas a gente precisa entender que a resposta que nós damos ao Senhor, o que está dentro do nosso coração, é o que mostra se a gente é fiel ou não. E a fidelidade, ela vem para fora. O amor de Deus, ele precisa vir para fora. A gente não pode reter. Sabe aquela ilustração da torneira? A água viva, o Senhor Jesus já veio. O pão da vida já desceu. E Ele foi partido na cruz por todos nós. Agora o que a gente está fazendo com o pão? A gente está repartindo. E as nossas próprias vidas, nós estamos repartindo? Essa é a pergunta que fica. Feche os teus olhos no instante. Lembra que eu pedi para você guardar aquela frase, aquela passagem que Jesus sopra sobre os discípulos, o Espírito Santo. Jesus, ele faz isso algumas vezes, e ele promete que lá em Pentecostes, o Espírito Santo ia descer sobre a igreja. Porque a igreja sem o Espírito Santo, ela não consegue fazer nada. Ela é só um ajuntamento. Mas quando o Espírito Santo vem, a igreja do Senhor começa a avançar, começa a pregar o evangelho com sinais e maravilhas, começa a avançar o reino de Deus com poder, com autoridade, porque é o Espírito Santo que convence, é o Espírito Santo que faz a obra nos nossos corações e vai fazendo a obra dos corações daqueles que o Senhor tem colocado na sua vida para que você pregue o evangelho. O nosso papel é ser fiel e deixar Jesus agir. Mas eu orando hoje e ontem, eu senti que algumas pessoas, e aqui a gente está finalizando as ênfases do Bosque, essas 4 ênfases, mas que tem algumas pessoas que precisam ainda ser ministradas, como nós precisamos do Senhor. Nós cantamos aqui, eu preciso de Ti. É um clamor, como eu preciso de Ti, Senhor. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus, precisamos ser curados, ser ministrados. Muitas vezes a gente está preso e com medo de avançar, porque as nossas próprias questões já têm nos sufocado, já tem sido muito, muito pesado.
Mas nessa manhã, o Senhor Jesus diz: vinde a mim, venha a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Descansa debaixo das asas do Onipotente. Confia nele, que tudo mais ele fará. Deixa o Espírito Santo do Senhor tocar o teu coração. Deixa o Espírito Santo do Senhor equipar a igreja, capacitar a igreja. Às vezes a gente precisa deixar de lado tudo aquilo que a gente já aprendeu. Às vezes a gente precisa deixar de lado muitas coisas que a gente tem convicções, mas que o Senhor está falando, a convicção que eu quero te dar hoje é que você é salvo pela graça. A convicção que eu quero te dar hoje é que eu quero te usar tremendamente. Mas eu preciso que você se desfaça desse odre velho, dessa casca velha que já está ressecada. Porque se eu derramar vinho novo, vai partir. E é um exercício constante, a gente precisa deixar o Espírito Santo de Deus derramar esse vinho novo em nós. Espírito Santo de Deus, eu quero clamar ao Senhor agora, nesse momento. Venha, Senhor. Sopra em nós, derrama em nós esse vinho novo, Jesus. Nós, como igreja do Senhor, estamos abertos, Deus, para receber, para viver coisas novas em Ti. Estamos abertos, Deus, para agir de forma que talvez nunca a gente agiu antes. Não tem problema. Estamos abertos, Senhor, para fazer coisas pelo Senhor que a gente nem imaginava que ia fazer. Mas nós te amamos, Jesus, e nós queremos ser fiéis ao Senhor. Oh Deus, vem, Senhor Deus, com Teu Espírito Santo neste lugar. Capacita a Tua igreja, Senhor. Nós não queremos ser uma igreja, Senhor, seca. Uma igreja, Senhor Deus, que faz pelas nossas próprias forças. Essa igreja que o Leslie fala para dentro. Não, Deus, queremos ir para fora. Sempre há lugar na mesa. Sempre há lugar na casa. Nós queremos avançar, Jesus. Nesse momento, se você quer receber uma oração específica, eu não sei o que você está passando, eu não sei o que Deus está incomodando no teu coração, no bom sentido, para que você possa entregar a Ele, para que você possa viver algo novo do Senhor. Nesse momento, se você quer receber uma oração, eu quero pedir que você fique de pé. Fique de pé no seu lugar. O Espírito Santo quer ministrar o teu coração. Às vezes são mágoas, às vezes são lutas que você está passando. Às vezes são dificuldades, às vezes são doenças, seja elas mentais, seja elas neurológicas, seja elas físicas. Eu quero pedir para a liderança, para os pastores, para os presbíteros, se puderem orar por cada um. Converse com a pessoa, ore especificamente por cada pessoa. Eu vou pedir ajuda para os presbíteros da igreja de Jundiaí também. E você, como igreja, continua orando, continua pedindo para que o Senhor ministre o teu coração. Continua pedindo para que o Senhor abra os teus olhos para enxergar necessidades, para enxergar, Senhor, aquilo que você precisa mudar, crescer. Oh, Santo Espírito de Deus. Como nós te amamos, Jesus.
Quero fazer uma oração para você que está em casa, assistindo esse culto, ou que vai assistir. Senhor, talvez essas pessoas não consigam nem vir presencialmente, mas nós acreditamos que a tua igreja alcança, que a tua palavra alcança, que o teu Espírito Santo alcança. E nesse momento eu quero pedir especificamente para aqueles que estão assistindo, vendo, seja no celular, seja na TV, em qual tela for, que teu Espírito Santo possa alcançar cada pessoa, Deus. Enche cada pessoa com teu Espírito, Jesus. Enche, Senhor, com a tua palavra, Deus. Enche, Senhor, com o teu evangelho, Jesus. Alcance essas pessoas, Deus. Que elas possam viver também em comunhão. Oh, Jesus, que elas possam encontrar esse lugar, seja aqui, seja em qualquer lugar. Em nome de Jesus, Deus.